a gente tem que começar a construir os indicadores. Se a minha meta de resultado operacional é 13%, se eu preciso de R$40 mil por mês e R$40 mil é 13%, eu vou fazer uma regra de 3, onde eu vou encontrar R$40 mil igual a 13,5% de resultado operacional. Qual seria o meu faturamento? Na lâmina já está mostrando, ou seja, seria de 296 mil, porque eu vou fazer uma regra de 3 e encontrar esses 296 mil. Quando eu tenho condição de saber qual é a minha meta de resultado operacional, qual é o percentual desse resultado, com isso eu consigo estabelecer. Então, para aquele 1 milhão de investimento, eu vou construir uma padaria tradicional que precise faturar em torno de 296.200. Para que isso aconteça, eu vou precisar definir a questão de mercado, ou seja, quantos clientes eu preciso atender, quantos compradores eu preciso ter para poder chegar nesse faturamento de 296.200. E qual seria a compra per capita? Vocês podem olhar nas lâminas que tem um P na frente, que significa pesquisa, ou seja, uma padaria tradicional com faturamento médio mensal em torno de 300 mil, entre 280 e 300 mil, o ticket médio em torno de R$12 e alguns centavos, ou seja, R$12,16 na média. Então, dentro desse contexto, R$12,18, dentro desse contexto eu vou analisar qual a frequência, né? Vamos ter que definir qual é a frequência que eu vou trabalhar, ou seja, ali eu cheguei no faturamento médio mensal, no ticket médio, que é de pesquisa, e aí, dependendo de qual é o modelo de negócio, né, eu vou chegar na qual é a frequência que eu vou ter, que o consumidor vai estar. Então, nós temos que entender que existe uma diferença entre número de visitas que o cliente faz no ponto de venda e número de compradores, né? Então, se uma dona de casa vai num estabelecimento e compra um achocolatado com um lanche para o seu filho, ela é compradora. O filho é que é o consumidor, é quem vai consumir aqueles produtos. Então, nós contamos, muitas vezes é usual, quem está no negócio de varejo, contar quantos clientes tem por dia. Na verdade, tem quantas compras ele tem por dia. Um mesmo comprador vai, em média, 14 vezes no ponto de venda. E essa frequência de 14 vezes, ela depende de qual é o modelo de negócio. Ou seja, quando você tem um modelo de negócio com mais consumo dentro da loja, o seu ticket médio é um pouco menor e a frequência é maior. Quando você tem um modelo de negócio, por exemplo, uma padaria, na volta para casa, à direita, num bairro vertical, com prédios, com estacionamento, você vai ter compras maiores, então o ticket médio é maior. Em compensação, a frequência do comprador é menor no ponto de venda. Ele pode chegar aí umas 10, 12 vezes. Já se você tem no centro de uma área urbana, num prédio cheio de escritórios, mas sem estacionamento, o cliente vai numa frequência maior no ponto de venda, porém a compra per capita é menor. E aí, diante de uma situação como essa, precisa se analisar, dependendo de qual é a estratégia comercial. Para o nosso exemplo aqui, a padaria de 296 mil de venda, que é para remunerar o capital investido, nós vamos trabalhar com 14 vezes, né, de média de frequência, ou seja, a compra média do cliente R$ 12,18, e essa compra hoje no mercado, ela está variando entre R$ 7 e R$ 40, dependendo dessa frequência que o cliente vai e se ele tem como carregar suas compras. Se o cliente tem como carregar as compras, quando ele pode ir de carro, a tendência é o ticket médio ser maior. Quando o cliente não tem como carregar as compras, a tendência é o ticket médio ser menor. Para o nosso exemplo, uma padaria tradicional, nós vamos trabalhar com a média que as padarias tradicionais aí, em torno de 150 metros de área de venda, têm tido de resposta, né? E aí, dentro desse contexto, se esse número de frequência do cliente vai entre 12 e 18, dentro dos 30 dias, nós vamos trabalhar com 14, com a compra média de 14 vezes, a frequência do cliente de 14 vezes no ponto de venda. Ou seja, se o cliente vai uma média de 14 vezes, comprando média de R$ 18, isso permite calcular qual seria a compra
que o cliente gasta por mês, né? Ou seja, quanto que o cliente gasta em média por mês. Então, você vai multiplicar a frequência vezes o ticket médio. Para o nosso exercício aqui, isso permite estabelecer que 14 vezes R$ 12,18, o cliente vai gastar em média R$ 170 por mês, né? Nessa compra média de R$ 170 por mês, vai permitir a gente analisar se o meu objetivo é vender 296 mil, se o cliente está comprando uma média de R$ 170, então com isso eu vou conseguir chegar em quantos compradores eu vou ter. 1.737 compradores, ou seja, o número de compradores que eu consigo ter para chegar nessa meta. Por que é importante esse indicador? Isso vai permitir definir a área de influência. Se você está num bairro que tenha 10 mil compradores potenciais, num negócio de uma padaria, você sabe que em torno de 17% do número de compradores potenciais é o que você precisa ter para chegar no seu faturamento. Ao mesmo tempo, se você quiser um faturamento e ele estiver incompatível com o número de moradores, o número de compradores potenciais, dificilmente você vai alcançar aquele faturamento. Esses dados permitem analisar o ponto comercial, tão importante para o sucesso de um negócio de varejo, como é o negócio de panificação com venda direta ao consumidor. Ou seja, você é uma indústria, mas você tem uma venda direta ao consumidor. Então, dentro desse contexto, o número de compradores é o que define a área de influência, que normalmente gira aí em torno de 5, 6 quilômetros quadrados, porque o negócio de panificação é um negócio de vizinhança, é um negócio de proximidade. Então, você precisa analisar, dentro desse contexto, qual o seu potencial de número de compradores e se é possível alcançar o seu faturamento. E isso permite modelar sua estratégia comercial, sua estratégia de comunicação, sua estratégia de marketing, para que você consiga chegar nesse resultado, né? O número de compras mês, você vai ter lá os 1.737 compradores, vezes 14, que é a frequência, você vai chegar no número de atendimentos mês, ou seja, nesse caso, nessa construção de indicadores, a área de mercado, esse número de atendimentos mês são 24.318, e aí dentro desse contexto você constrói a área, os indicadores da área comercial, né? Com esses indicadores da área comercial, a gente consegue entender que o valor do investimento é R$ 1 milhão, eu preciso buscar um faturamento de 296 mil para chegar no resultado de 40 mil, que é um resultado de 13,5%, resultado operacional sobre o faturamento, que vai dar os 4% sobre o capital investido. Para isso ser possível, eu preciso prospectar mais de 1.700 compradores para gerar mais de 24 mil compras por mês e essa operação ser viável e bater as metas de resultado. Então, dentro desse contexto, a área de os grandes números, né, para mostrar se é viável ou não, já começa a nascer aí dentro dessa modelagem dos indicadores.